Senhor te dê a paz. E é isto? Espiritualidade franciscana secular? Nosso canal no WhatsApp chama-se Espiritualidade Franciscana Secular. Nosso canal no Spotify é podcast de Espiritualidade Franciscana Secular. A expressão espiritualidade franciscana secular busca apreender o próprio, a essência de nossa espiritualidade da ordem franciscana secular. Por essa razão, o título dessa meditação introdutória coloca a expressão mesma, espiritualidade franciscana secular, em questão e como questão. Não só colocamos a expressão, o objeto, o questionado como questão, espiritualidade franciscana secular, mas o próprio perguntar pela pergunta é posto em questão. Isso ocorre com a expressão grega do título desta meditação. Que é isto, ti estin? Ela coloca a pergunta que não sabe muito bem por que pergunta, que não tem muita clareza da razão de perguntar, por não visar o que está em questão. Isso porque já assume previamente um sentido de espiritualidade franciscana secular, estando tão certo disto que não vê razão de fazer a pergunta. Por isso, que só é possível perguntar pela pergunta se o questionador for afetado pelo patos do espanto ou maravilhamento que, abandonando os preconceitos ou pré-compreensões sobre o questionado, insiste em penetrar ou acolher o sentido originário do que é posto em questão. No modo grego de perguntar, portanto, procuramos a essência, exigindo clarificação. O sujeito, pois, pode chegar a se conscientizar do que pergunta, quer dizer, a pessoa alcança a essência do que está perguntando. Então, nos próximos vídeos, áudios formativos, de forma breve, tentaremos, eu e o professor Marcos Aurélio Fernandes, lançar luz sobre a questão, trazer à luz, retirar da penumbra de pré-conceitos, de pré-compreensões, de um ver, entre aspas, no escuro, é precisamente a tarefa do conceito, quer dizer, da concepção. Conceito, concepção e o que dele decorre, como na mulher grávida, é o partejamento, o trazer, o vir à luz. Conhecer em francês se diz connaître, connaître, connascer. Quer dizer, conhecer é a experiência de um nascimento, de um surgir ou aparecer junto ao mundo. Conhecer é conceber a realidade, o mundo, vendo-o tal qual ele é e não apenas como está sendo, aqui e agora, hic et nunc. Portanto, não só façamos a pergunta, o que é espiritualidade franciscana secular, mas perguntemos pela pergunta. Que é isto, Tiestin? Que é isto, espiritualidade franciscana secular? Que é isto, espiritualidade? Que é isto, franciscana? Que é isto, secular? Perguntar pela pergunta exige atitude de espanto ou maravilhamento, isto é, interesse, diante do perguntado. Isso pressupõe que o perguntado ainda esteja na penumbra, sem a clareza que uma perspectiva ideológica aparenta dar. Se estou possuído pelo ver, entre aspas, ideológico, não sinto a necessidade de fazer a pergunta porque julgo que já sei. Então não há espanto, não há maravilhamento, não há apaixonamento ou interesse para pôr em questão
a questão em causa. Espiritualidade não tem a ver, pois, apenas com a Igreja Católica, com grupos de igreja. Espiritualidade está relacionado com espírito. E é isto. Espírito não é apenas o Espírito Santo, mas refere-se à dimensão no homem de espírito. Mesmo aí, entretanto, o Espírito Santo opera. Portanto, em outras igrejas ou religiões, ou mesmo em ateus, é possível de haver espiritualidade. Na verdade, em toda e qualquer cultura é preciso o homem buscar o espírito, pois só aí que realizará sua liberdade de ser essencialmente um melhor ser humano. Que é isto franciscana? Refere-se à pessoa, ao sujeito chamado São Francisco? Ou ao espírito que foi dado a Francisco e a outras de viverem o cristianismo? Assim posto, já se desconfia do equívoco da expressão francisclariana, referindo-se às fontes ou na identificação de franciscana é igual a São Francisco. Franciscana está relacionado, na verdade, à vida de penitência. Em nossa regra, Seráficos Patriarca, foi posto como prólogo a carta aos fiéis de Francisco, que mostra a divisão entre os que fazem penitência e os que não fazem penitência. Como se dissesse, franciscano são todos aqueles que fazem penitência. E é isto? Secular? Secular refere-se ao século, ao mundo. Não ao mundo do pecado, mas o mundo criado e redimido por Cristo. Secular ou secularidade não se identifica com secularização. Secularidade é o oposto de secularização. Estar no mundo como fermento na massa é ser presença da igreja no mundo enquanto secularidade. Há uma distinção entre fermento e massa, mesmo apesar de sua imbricação. O fermento não pode ser do modo de ser da massa. O fermento opera na massa, transformando-a. Estar no mundo, secularidade, pois não é ser do mundo, secularização. Vamos, pois, conquistar uma compreensão do sentido originário de espiritualidade franciscana secular. Paz e bem a todos e a todas.